os pastores ou líderes dessa região que nos convidaram para ser aqui, para estar aqui com vocês. Toda a honra e a glória é para Jesus Cristo. Eu quero dizer primeiro que eu falo bem francês, quase bem inglês também, mas agora eu estou falando português, mais ou menos. Faz um ano que eu não estou usando mais intérprete. Sou da África. Vocês vão me ajudar a corrigir erros gramáticos, coisas que não são perfeitas na minha fala. Tá bom? Eu posso contar com vocês? Glória a Deus. Quero aqui o primeiro texto para me ajudar na leitura. Quero convidar o pastor Emerson para ler o primeiro texto no livro de Gênesis, capítulo 1. Livro de Gênesis, quem pode abrir, por favor, capítulo 1, verso de número 21 ao verso de número 29. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, né? Capítulo 1, verso 21 até o verso de número 29. Já vamos ler a palavra de Deus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia 5º. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras, da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-o, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servosão para mantimento. Aleluia! Eu quero acrescentar um pouco outras leituras no livro de Mateus 28, versículo 16. Mateus 28, versículo 16. Se irmãos acharam, digam amém. Vamos ler. Seguiram os 11 discípulos para Galileia, para o monte que Jesus lhes designaram. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus
aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou para João capítulo 12, versículo 24. Versículo 24, João 12, 24. Em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Aleluia. O último versículo que eu quero ler se acha em João capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia! Senhor, tu está no nosso meio. Eu quero deixar todo esse lugar para ti. Essa palavra é tua. Ninguém pode explicar. Só teu Espírito, Senhor, pode falar para que o homem entenda. Senhor, agora, esse lugar é teu. Fala com teu povo. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode tomar assento. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, queridos convidados, eu quero falar nessa noite um pouco sobre a vida que nós temos na Terra, só na Terra, por enquanto. Tem o que a ciência chama de a teoria de evolução. Mas ele diz que a vida apareceu de uma só fonte que foi liberada a partir de um certo Big Bang, que dali a vida começou a evoluir até nós, até gerar, até produzir o ser humano. E não vou continuar nesse sentido, mas só para relembrar para nós o que a ciência
pensa da vida. Mas aqui, no livro de Deus está dizendo que a vida foi criada por Ele. Por Ele. E Ele é aquele que criou todas as coisas, pegando materiais da terra e colocando a vida que está nele, o sopro dele, nessa criaturas formadas do pó da terra. Eu quero falar primeiro de os peixes. Deus criou os peixes segundo as espécies deles. Mas quando ele criou o primeiro casal de peixe, ele colocou dentro o mecanismo de multiplicação nele. 2. Quando Deus criou animais, é por isso que a tilápia não produz uma outra espécie. A tilápia vai produzir tilápia. E quando Deus criou como animais como gato, ele decidiu de juntar o gato macho e gato fêmea. Gato fêmea. É que ele deu o mecanismo da reprodução no gato macho, e ele colocou nos dois. E gato não produz cachorro. Gato vai sempre produzir gato. O cachorro não vai produzir vaca. Cachorro vai produzir sempre cachorro. E porque Deus, para encher a terra, Ele é aquele que está criando, mas Ele escondeu o mecanismo na criatura. O primeiro Ele colocou dentro. Quando Deus criou as árvores, Ele colocou na laranjeira, por exemplo, o fruto, laranja. Deus colocou a semente para que a laranjeira pode se multiplicar. E a laranjeira vai produzir sementes, porque Deus decidiu assim para multiplicar, encher a terra. Quando Deus colocou laranjeira, vai sempre produzir laranjeira. Vai primeiro produzir a laranja e depois na laranja tem sementes para continuar. Toda vida na terra, que seja vida animal, vida vegetal, vida humana, é um processo, um mecanismo que Deus colocou. É quando nós vivemos
para o homem. Deus decidiu de pegar o homem, Adão e Eva, juntou eles para fazer um casal. E dali ele quer encher toda a terra. E desse casal nós somos criados pelo mecanismo que Deus colocou, o mecanismo da multiplicação que Deus colocou na Adão e Eva. E agora, esse casal produziu o homem, o que se chama filhos de homem. Homem produz filho de homem. Gatos produz filho de gato. E assim para diante. É assim que Deus decidiu encher toda a terra. É por isso que vocês estão aqui nesta tarde. É Deus, essa é a vontade de Deus. Ninguém veio aqui na terra pelo uma teoria, um mecanismo de um processo de evolução. Ou esse processo de evolução, uma criança de 12 anos inteligente pode demonstrar que é falso. Não tem coerência nessa teoria. E nesta noite, eu quero dizer para vocês que tem filhos, tem árvores, tem ervas com sementes se multiplicando. Tem animais se multiplicando. Tem peixes se multiplicando. Mas tem uma outra espécie que está também se multiplicando. Vou falar para você. Você, um dia, ele foi doente. E quase morria. E quando estava sofrendo, eu tinha um amigo. Ele não era verdadeiramente crente nesse momento, nesse tempo. Ele saiu para trabalhar. E voltando para casa, ele passou diante de uma pequena igreja da apenas 20 membros. E o missionário que era o pastor, saiu na rua. Ele estava distribuindo folhetos. E nesse folheto estava duas pessoas que escreveram testemunhos de cura, como Jesus curou eles. E quando eu li nesta noite esse folheto, eu me levantei. Nunca ouvi a pregação do Evangelho como você está ouvindo nesta noite. Nunca. Mas eu me levantei, eu disse para mim mesmo, amanhã cedo eu estarei ali. Como eu era doente, eu andava com dificuldade
Então eu saí muito cedo da casa para poder estar ali no tempo da abertura da igreja. E Deus me dirigiu para ali. É como alguém estava me conduzindo por ali. Quando eu entrei, que o culto começou, era a primeira vez que eu descobri o amor de Jesus para comigo. Eu esqueci de minhas dores. Eu fiquei parado, ouvindo a pregação do Evangelho. E quando o missionário chamou as pessoas, eu fui no primeiro para me levantar. Eu quero receber Jesus. E eu me levantei. E nesta noite do mês de maio de 1987, eu fui salvo. Eu fui também curado. O que aconteceu comigo? Deus está dizendo aqui. Tem muitas espécies na terra, animais, plantas, mas Deus quer filhos e filhas também. Toda a criação que Deus vai ter filhos de gatos, vai ter filhos gerados pelas plantas, mediante sementes, vai ter filhos de animais, filhos de homem, mas vai ter também filhos e filhas de Deus. Vai ter a mesma a vida de plantas da vida para plantas de Deus, quer também dar a vida. Deus quer também ter filhos. Deus quer também filhas. Mas agora, como Deus vai fazendo? Ele colocou o mecanismo na cada espécie da criatura para poder continuar multiplicar. Mas tem que começar pela semente. Mesmo um homem com uma mulher, tem sementes que vão se juntar para dar o filho, a filha dentro do ventre da mulher. Deus quis fazer assim, mas para poder gerar filhos de Deus, para poder gerar filhas de Deus, Deus vai pegar o único filho que ele tem, o único que ele tem. É para isso que Deus disse: se a semente, o grão de trigo que cai por terra, não morra, ou não morre, ele vai ficar sozinho. Mas Deus decidiu que ele não vai ter somente Jesus. Ele quer ter mais. Ele quer ter milhares, milhões de filhos
e de filhas. Mas como fazer? Deus sabe que quando ele quer guardar Jesus para ele, só Jesus para ele vai ter um sonho. Um sonho. Vai ter Jesus. Ponto. Mas Deus quer mais. Deus quer que todas a raça humana possa ter a oportunidade de se tornar filho e filha de Deus. Ele tenta a oportunidade para ti, para mim, para nós, de poder se tornar filho e filha de Deus. Qual é o processo? Ele pegou Jesus, que é a semente dele. Ele pegou Jesus, ele matou para a terra. E Jesus se encarnou. Eu não quero ir nessa direção, mas Jesus se encarnou. Ele se tornou homem, nascido de uma mulher que nunca tinha contato com o homem. Pelo milagre de Deus, Jesus foi depositado no ventre da sua mãe pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! E Maria concebeu. Ele gerou um filho que tem carne, que tem sangue, como ti, como eu, para que ele possa ser semelhante a nós. Aleluia! E nos levar para Deus. E Deus, o processo é que Jesus seja semeado. Ele caiu do céu para a terra. Mas se ele fica sozinho, se ele não morre, ele vai ficar sozinho. Mas Jesus aceitou de morrer. Ele aceitou de morrer, de ser plantado, de ser semeado para brotar e carregar filhos, semente, ou carregar o fruto. E nós podemos ser o fruto de Jesus semeado e plantado. Ele ressuscitou da morte. Ele apareceu. E agora, Jesus, a Bíblia diz que aqueles que receberam Jesus, aqueles que vão usar a vontade deles, aqueles que vão escolher de escolher a Jesus como Salvador e como Senhor. É isso que João nos diz. Mas a todos, quando o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Aleluia! A saber, aos que crê no seu nome. É o processo, posso dizer, é o mecanismo de reprodução dos filhos, filhas de Deus, está plantado, depositado em Jesus. E quando é esse mecanismo? Esse mecanismo é de receber, de crer em Jesus, de receber Ele como Filho de Deus, como Senhor e Salvador único para poder ser salvo. E salvo
quero dizer, te transformar em filho de Deus. Aleluia. E nesta noite, cada um de nós aqui, talvez por muitas pessoas, essa experiência já foi feita por muitas pessoas aqui. É o que aconteceu comigo nesta tarde na África. Quando eu recebi, eu me levantei, eu me aproximei na frente, eu recebi Jesus como meu Salvador. Porque eu entendi perfeitamente o processo. Eu entendi perfeitamente o mecanismo que Deus colocou nele para reproduzir, ou para produzir filhos e filhas de Deus. Eu me levantei, eu entrei nesse processo e nessa tarde em 1987, do mês de maio, Deus me gerou como filho. E agora, a partir desse tempo, eu estou andando com Deus como meu Pai. Ele é meu Pai. Eu posso testificar da presença dele comigo cada dia. E ele é um Pai verdadeiro, um Pai mais poderoso combater o Pai humano. Ele é mais cuidadoso, ele é mais amoroso do que um Pai da terra, porque Deus é o amor em pessoa. Ele é amor, ele não ama. A pessoa dele é amor. E cada dia, Deus quer, como um pai, estar contigo. O processo já terminou. Agora, você pode entrar nesse processo, nesse mecanismo. Nesta noite, algo pode mudar na tua vida. E nesta noite você talvez entrou aqui como um filho de homem. Filho de homem não entra no céu. Filho de homem não entra na casa de Deus. Só filho de Deus pode entrar na casa de Deus. Filho de homem pode entrar na casa de homem, no reino de homem. Mas só filhos, filhas de Deus podem entrar no reino de Deus, na casa de Deus. Deus fez o processo, Deus fez o mecanismo simples para possibilitar para cada ser humano, para crianças, para adolescentes, para jovens, para adultos, para pessoas velhas. O processo é acessível para todos. E nesta noite, eu não queria ir mais à frente. Eu quero dizer que nesta noite, Deus quer que você seja transformado em filho, filha de Deus. É o Espírito de Deus está aqui para mudar, para fazer o que Deus colocou em Jesus, o mecanismo de multiplicação. Não é de homem, mesmo com plantas, homem não pode fazer. Com homem, é Deus que fez. E
Agora, quando você vai querer se tornar um filho de Deus, Deus vai fazer a obra na vossa vida. Só querer, só querer. É por isso que Ele te deu a vontade, a capacidade de escolher, a capacidade de dizer sim, eu quero, e a capacidade de dizer não, eu não quero. E nesta noite, se você se aproxima de Deus e dizer, eu quero sim ser tornado em filho de Deus, em filha de Deus, você já fez a parte que é de você. Você vai deixar Jesus, você vai deixar Deus fazer a sua parte. E nesta noite, um milagre pode acontecer na tua vida. Um milagre de vida. E você vai se tornar, você vai passar só de filho de homem só para se tornar de filho de Deus. Deus quer. É por isso que Ele mandou Jesus para a terra. E Jesus não veio aqui para ser o rei. Ele não veio aqui para ser rico. Ele veio por ti, para te resgatar, para te tirar desse mundo, para te fazer filho, para que você possa entrar na casa dele e chamar ele meu pai. Ele vai te responder, tu é meu filho, tu é minha filha, eu te amo, eu tenho a vida de meu filho unigênito, a vida de meu filho único para ti, para poder te ter comigo. Sou teu pai. Nesta noite, se tem alguém aqui que quer dizer sim, que quer usar a vontade que Deus deu para ele, para dizer, Senhor, eu quero, eu uso minha vontade para escolher, eu quero que o Senhor me torne em filho de Deus. Vamos nos colocar de pé nesse momento e deixar Deus fazer a obra que Ele quer fazer na tua vida, essa obra tremenda que vai te mudar para sempre, que vai te tornar para sempre filho de Deus, filha de Deus. Sarabagalabashanda Rabagalabashai Randalimashando Rebencalabasso Raya Sumba Rabashai. Em nome de Jesus, tem alguém aqui que quer dizer sim para Deus, que escolheu, que quer se tornar um filho de Deus. Levanta a tua mão e nós vamos orar por ti. Tem bastante que quer. Eu vou pedir de fazer uma